Dois jumentos carregados caminhavam por uma estrada. Um levava uma carga de açúcar e o outro uma carga de esponjas. E aquele que levava a carga de açúcar disse ao seu companheiro: vamos caminhar com cuidado, porque este caminho é perigoso. E o outro jumento disse: onde que você está vendo o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que passaram por aqui e tudo dará certo. E o jumento que levava a carga de açúcar disse: nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar o outro. O caminho que serve para um, pode não servir para o outro. Que burrice, logo se vê que você é um jumento. Eu sei viver, e da minha ciência eu tiro a minha vida. Olha aqui, é só imitar o que os outros fazem e tudo vai dar certo. E os dois jumentos continuaram naquele caminho perigoso, quando encontraram pela frente um rio com uma correnteza muito forte. E o burro, com a carga de açúcar, temeroso e precavido que era, não quis se arriscar. E ele disse: e se o rio nos puxar, que faremos? E o outro jumento, rindo: peraí, meu amigo, que bobagem. Quantos já passaram neste caminho antes de nós? Este caminho só pode ser bom. Se eles conseguiram chegar do outro lado, nós também chegaremos, é lógico que sim. Vai em frente, não tenha medo não. Vai você primeiro. E o que tinha a carga de açúcar entrou cuidadosamente no rio. Mas assim que a sua carga entrou em contato com a água, a sua carga se dissolveu e o jumento, ficando mais leve, conseguiu nadar até o outro lado. E aquele outro jumento, que carregava uma carga de esponja, quando viu que o outro tinha conseguido atravessar, ele pensou: se serviu para ele, servirá para mim também. Vou entrar nas águas. Então logo aquele jumento entrou em contato com a água. As esponjas absorveram uma grande quantidade de água e se tornaram pesadas. Aquela carga que era tão leve, agora pesava de uma tal maneira que foi afundando o jumento e ele morreu afogado e arrastado pela correnteza. E o outro jumento, que havia atravessado primeiro, viu o seu companheiro perecer e pensou: realmente, o caminho que serve para um, nem sempre é bom para os outros. Você sabe, tinha um ditado antigamente que se falava muito no Brasil e que até hoje se fala. Diziam: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ou, aquilo que não é bom para a América serve para o Brasil. E durante muito tempo a gente conviveu com isto. E agora, as nações compreenderam que aquilo que serve para uma nação não serve para outro país. A política ou o sistema político de um país nem sempre também é bom para a outra nação. E assim também é na vida das pessoas. O que é bom para você nem sempre será bom para mim. E o que é bom para mim nem sempre será bom para você. E quando nós falamos então de religião, é aí que a coisa pega. Porque cada um está levando uma carga. E a palavra de Deus diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. A pessoa diz: eu sou de tal religião, o meu avô era daquela religião, o meu pai era daquela religião, se serviu para eles, serve para mim também. Houve um rei em Israel que chamava-se Acás, e ele começou a reinar aos 20 anos de idade. E nos diz a palavra de Deus que ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas andou nos caminhos
dos reis de Israel. Quer dizer, ele começou a fazer as coisas que os seus antecessores haviam feito. E ele achou que já que os outros reis de Israel que foram antes de mim fizeram isso, eu também posso fazer. E a leitura nos mostra aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 2, e até fez imagens de fundição para os Baalins, quer dizer, mini-deuses. E também a leitura afirma que ele queimava incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel, e sacrificava e queimava incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o derrotaram e tomaram-lhe em cativeiro grande multidão de presos que levaram para Damasco. Foi também entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, pois Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos os homens valentes, porquanto haviam abandonado o Senhor, Deus de Israel. Então preste atenção. Alguém quer imitar outra pessoa, achando que daquela maneira também vai ter sucesso na vida. Mas aquele caminho que a pessoa está escolhendo é um caminho que conduz à perdição. Mas eu vou te mostrar agora um caminho que serve para toda a humanidade. Está escrito ali no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. O Senhor Jesus apontando para si mesmo e dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu querido e minha querida, se você quer seguir por um caminho garantido, que realmente conduz à vida eterna, um caminho reto e sublime, que te conduz diretamente a Deus, então o único caminho é o Senhor Jesus. Qualquer outro caminho, ou qualquer outra pessoa que se lançar como caminho na tua frente, ainda que seja seguido por multidões, não serve, porque o único caminho que conduz à vida eterna é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O franguinho cresceu e se tornou um galo. E quando o galo mais velho viu aquele concorrente aparecendo, disse: vou acabar com ele. E se aproximou do jovem galo e disse: esse terreiro aqui é muito pequeno para nós dois. Aqui só tem lugar para um galo e sou eu. E o galo jovem disse: mas eu não quero briga, eu cresci e me tornei um galo, mas foi a minha natureza que proporcionou isso, eu não quero disputar nada com você. Mas o galo mais velho, irado e furioso e confiando na força das suas esporas, ameaçou: saia daqui, porque senão vou acabar com você. Como o jovem galo hesitou um pouquinho diante daquela ameaça, o galo mais velho arrepiou as suas penas, levantou a sua crista, também mostrou as suas esporas, abriu seu bico e, agitando as asas, voou sobre o jovem galo, dizendo: vou acabar com você. E o jovem galo, que não queria briga, disse: eu saio, não precisa fazer tudo isso, não. E ele foi e se escondeu debaixo de um caixote. E o galo mais velho, todo orgulhoso, dizendo: como eu sou poderoso, como eu sou forte, mostrei quem é que manda, agora eu vou dar o meu canto de vitória num lugar bem alto. E o galo velho subiu sobre a cerca, abriu as suas asas, estufou bem o seu peito e cantou. E ficou cantando daquele jeito, todo orgulhoso, dizendo: sou eu que mando aqui. E cantava cada vez mais. Porém, lá do alto, um gavião, escutando aquele canto,
olhou para baixo e viu a presa sobre a cerca. E num voo rasante, a centenas de quilômetros por hora, como se fosse um raio, veio e tomou nas suas garras aquele galo presunçoso e o levou até o alto da montanha, e ali bicou o seu pescoço e o estrangulou e o lançou como alimento para os seus filhotes que estavam no ninho. E este foi o fim do galo velho e orgulhoso. Veja se você compreende essa ilustração, meu amigo e minha amiga. O galo mais velho representa aquele tipo de pessoa que pensa que por ter conquistado uma posição, por estar ali há mais tempo, por ser o dono do pedaço, pode ofender, humilhar, ameaçar, bater, correr atrás, mandar embora, dispor das vidas das pessoas como achar melhor. E o galo jovem, humilde, representa aquele tipo de pessoa que não quer briga, que quer também conquistar um lugar ao sol, mas não faz isso a qualquer preço, não. Um peixinho, deslumbrado com a vida, estava nadando todo feliz no leito de um rio. Lá fora o sol brilhava e os raios de sol atravessavam pelas águas e refletia no leito do rio. O peixinho observava aquele colorido. Parecia haver músicas em cada bolha de água que flutuava. E ele ia nadando, todo feliz, achando que era o dono do mundo, quando ele viu na sua frente uma linda minhoca. Quando ele abriu a boca e engoliu a minhoca, ele sentiu uma fisgada, um puxão terrível na sua bochecha. E aquela dor pior do que uma dor de dente. E ele pensou: o que é isso? E uma força incontrolável foi arrastando o seu corpo contra a vontade. E ele, tentando se livrar, lutava desesperadamente e não acreditava que uma minhoca tão bonita e tão atraente pudesse ter dentro dela um anzol tão perigoso. E por mais que ele lutasse para se livrar daquela armadilha, ele acabou sendo fisgado. Ele acabou sendo puxado para fora do rio e assim perdeu a sua vida. Antes de dar o último suspiro, ele pensou: que tolo que eu fui. Me iludi com a beleza daquela minhoca. Me deixei envolver pelos seus atributos e não percebi que a armadilha mortal ela trazia dentro dela. Fui imprudente e estou pagando por causa da minha imprudência. Morreu conformado, sabendo que era o único culpado por estar naquela situação. Você sabia que o símbolo mais antigo dos cristãos é o peixe? E que nós somos esse peixinho? E que o rio é este mundo? E que muitas e muitas vezes nós nos sentimos donos do mundo. E vivemos nesta vida como se nada de mal nos pudesse acontecer. Mas, por detrás de muitas situações que parecem inocentes, há uma grande armadilha preparada por aquele que quer fisgar a tua alma. Mas não para salvar, e sim para destruir. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte.
uma gralha e um canário estavam no galho de uma árvore, olhando para dentro de uma casa, onde uma mulher, sentada à mesa, comia o seu pão. Tanto a gralha como o canário estavam com fome. E a gralha disse ao canário: fique olhando, canarinho. Eu vou até a janela daquela casa e quando a mulher me ver, me lançará migalhas de pão. Observe. A gralha voou e ficou na janela. Mas a mulher estava tão distraída comendo o pão que nem notou a gralha. Então, para que a sua presença fosse percebida, a gralha começou a grasnar e estridentemente para chamar a atenção da mulher. Quando a mulher viu aquela gralha grasnando, pegou um dos seus chinelos e atirou. E a gralha saiu voando rápido, voltou para o galho e o canário morria de dar risada. Comeu muito, dona Gralha. Qual o sabor do chinelo? Aí a gralha falou: vai você, espertinho. Vai você lá, quero ver se você consegue alguma coisa. Aí o canário voou até a mesma janela e a mulher estava comendo ainda o seu pão. E o canário começou a cantar uma linda canção, tão bonita, tão melodiosa. Quando a mulher olhou e viu aquele canário cantando tão bonito, ela com ternura disse: que belezinha, deve estar com fome. E o canário, ouvindo isso, continuou a cantar mais bonito ainda. A mulher pegou do miolo do pão, aliás, vários pedaços, colocou na sua mão e vagarosamente, com muita ternura, se aproximou do parapeito da janela e colocou ali. E o canário parou de cantar e comeu satisfeito, enquanto a mulher olhava para ele com ternura e aprovação. Quando o canário já estava com seu papinho bem cheio, ele cantou mais um pedacinho, como quem diz obrigado para aquela mulher. E a mulher parece que compreendeu e disse: canarinho, pode voltar aqui a hora que você quiser, você alegrou o meu dia e eu sempre te darei meu pão para comer. E o canário voou de volta para a árvore e encontrou a gralha enciumada, furiosa. E a gralha disse: a mulher só te deu o pão porque você é mais bonito do que eu. E o canário disse para a gralha: engano seu, minha amiga. Não por causa da minha aparência, mas pelo som que eu produzi. Por aquilo que eu coloquei dentro da mente e do coração daquela mulher. Então ela, em agradecimento, me alimentou. Você, quando foi lá, o que foi que você fez? Só grasnou. Merecia mesmo uma chinelada. Mas, se você tivesse cantado, você teria ganhado o pão, como eu também ganhei. E a gralha aprendeu aquela lição. Eu quero que você também aprenda. Quando você se aproxima das pessoas para proferir palavras rudes, palavras ríspidas, palavras duras, quando você abre a tua boca só para criticar, falar mal, murmurar, você está produzindo um som horrível. Jesus disse que os homens darão conta no dia do juízo de toda a palavra vã que sair da sua boca. Então, vigia bem o que você fala. Duas moscas estavam voando pela cozinha, passeando, admirando a beleza daquele ambiente. Tanta comida colocada sobre a mesa e aquela fruteira cheia de frutas, e elas iam voando, parecia até que estavam no paraíso. Aí, num voo rasante, elas se distraíram e as duas caíram dentro da leiteira. E tinha uma nata tão grossa que grudou as patas das moscas. E elas ficaram presas na nata. Imediatamente começaram a bater as asas
para levantar voo outra vez. Mas aquela nata parecia uma super cola. E as duas moscas não conseguiam se livrar daquela prisão. Então uma disse para a outra: vai, minha amiga, não desista. Bata a sua asa mais forte ainda. E ela mesma estava se batendo assim, tentando escapar. E a outra dizia: eu estou cansando, eu não sei se eu vou conseguir. E a outra mosca, batendo muito as suas asas, dizia: vai, não desista não, faça como eu, bata mais as asas. Não, nós estamos perdidas, não vai dar para sair daqui, nós vamos morrer. E a outra dizia: não, se esforce, você vai sair, você vai conseguir, eu também vou conseguir, não desista. E a outra ia se debatendo, mas convencida de que não iria conseguir. E a outra tentava animá-la, mas ela foi desistindo, até que parou de bater as asas e se deixou afundar e morreu afogada. A outra, vendo que a companheira havia morrido, lamentou muito, mas ela não queria desistir. Ela acreditava que ia conseguir e continuou batendo as suas asas e batia muito as asas. E aquela nata foi virando uma manteiga. E quando aquela manteiga endureceu de tanto que ela bateu as asas, aí ela viu que podia caminhar em cima da manteiga e que agora estava solta, estava livre, cansada, mas livre. Respirou um pouco mais fundo e novamente decolou e saiu voando. E pensava consigo mesma: que pena que a minha amiga desistiu. Que pena que ela não acreditou que a gente podia sair dali. Você está aprendendo com a mosca? Se você acreditar que já está derrotado, realmente não há qualquer esperança para você. Mas se você acreditar que vai conseguir, que vai ter vitória, que vai sair desta situação, então continue insistindo. Não desista, porque verdadeiramente você vai conseguir. E por mais que demore, não desista nem desfaleça, mas se esforce, porque você vai conseguir a vitória em nome de Jesus Cristo. Você sabe como que as mariposas, as borboletas, você sabe como que elas nascem? Você já deve ter visto um casulo. Ele tem a forma de um cilindro, parece assim um zeppelin. E ele fica penduradinho. E na ponta deste casulo tem uma abertura muito pequena. E a borboleta, a mariposa, ela fica dentro do casulo, pequeno orifício. Mas por mais que a mariposa se esforçasse, ela não conseguia sair dali de dentro. Então ele pensou: eu acho que porque eu tirei o casulo do quintal, o casulo deve ter ressecado e agora a pobre mariposa está com dificuldade de sair dali de dentro. Então ele pegou uma tesoura, uma pontinha bem afiada, e com a ponta da tesoura ele abriu um pouquinho mais o orifício do casulo e assim a mariposa saiu rapidamente de lá de dentro. Mas a mariposa que estava saindo do casulo e ele observando o casulo sobre a mesa, ele viu que a mariposa saiu e começou a rastejar. E nada das suas asas se abrirem. E ele ficou esperando que finalmente ela abrisse as suas asas e voasse. Mas aquilo jamais aconteceu. Enquanto aquela mariposa viveu, ela jamais experimentou as alturas. Ficou com as asas atrofiadas e rastejando. Mais tarde ele descobriu
por que o casulo tinha um orifício tão estreito, tão pequeno? Aquele casulo com orifício pequeno, ele tem a função de forçar as asas da mariposa e ativar a circulação dos vasos que estão na asa. Ou seja, a fricção, o esforço que a mariposa faz para sair daquele casulo, de um orifício tão pequeno, é uma massagem nos vasos da asa que ativam uma espécie de circulação e a asa se transforma, se fortalece e assim dá condições para a mariposa voar. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente tem vontade de ir lá e resolver o problema. Deixa comigo, eu te ajudo. Às vezes nós ficamos tão compadecidos que se dependesse somente da gente, não haveria sofrimento sobre a terra. Se dependesse da gente, não haveria ninguém triste, não haveria ninguém desempregado, não haveria ninguém com fome, não haveria ninguém doente, não haveria ninguém infeliz. Porque a gente gostaria de resolver tudo isso. Mas, semelhantemente àquele casulo com orifício apertado, que tem a função de dar asas à mariposa, também o sofrimento e a luta que você está passando, nada mais faz do que te fortalecer e te preparar para conquistas maiores e para voos mais altos. Você sabe por que a pipa sobe? Você sabe por que o papagaio voa? Porque o vento é contrário. Você sabe este sofrimento, esta luta, esta dificuldade que você está passando? Na verdade, está te fortalecendo, ativando os vasos, enrijecendo os músculos, fortalecendo os ossos, fortalecendo a alma, o espírito. A cada dia que passa, você está mais forte. A nossa vida aqui nesta terra é um casulo com um orifício difícil de completar a passagem. Nós somos como um verme nesta terra, mas nós não vamos rastejar. Nós criaremos asas e voaremos como águias. No Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42, diz assim: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará sem corrupção, incorruptível. Semeia-se em ignomínia, se ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Eu quero que você saiba disso. Deus não vai preparar uma vida melhor para você só depois da tua morte, mas aqui mesmo nestas lutas, nestes sofrimentos, Deus está valorizando o teu caráter, a tua personalidade, te fortalecendo e fazendo de você um futuro vencedor. Na fazenda do seu Clemente, havia uma galinha carijó que tinha 7 pintainhos. E o seu Clemente cuidava de toda a fazenda com muito amor, com muito carinho. Mas uns inimigos, querendo tomar posse da sua terra,
atearam fogo em redor para destruir a fazenda e destruir tudo que o seu Clemente tinha. Esta galinha carijó, ela ficou apavorada quando ela viu o fogo se aproximando dos seus pintainhos. Ela via também o trabalho do seu Clemente, que jogava água em volta, tentando apagar as chamas. Esta galinha, então, começa a chamar os seus pintainhos, porém, um deles resolve se virar sozinho. E ela fica aflita por causa daquele pintinho que não ouve o seu chamado, mas aqueles que ouviram o seu chamado. Ela então abriu as suas asas e protegeu todos os pintainhos, bem junto de si, e protegeu com as asas. Porém, aquele pintainho que foi desobediente acabou sendo consumido pelo fogo. A galinha carijó continuou protegendo os seus pintainhos, mas o calor era tão forte, tão insuportável, que só o calor incendiou as suas penas. E as suas penas se queimaram e ela morreu. Passado o incêndio, todos os pintinhos saíram debaixo das suas asas e estavam sãos e salvos. A fazenda é o mundo, o dono da fazenda é Deus, que cuida sempre da sua criação. O inimigo é Satanás, que quer destruir a obra de Deus para tomar posse daquilo que pertence a Deus, porque ele é ladrão, ele é malfeitor, ele veio para matar, roubar e destruir. A galinha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados para nos proteger. E o pintinho que morreu no incêndio é o cristão rebelde, ou é o ser humano rebelde, que não ouve a voz do Senhor e não vem debaixo das suas asas. Em São Mateus capítulo 23, verso 37, o Senhor Jesus diz o seguinte: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Mas a todos quantos receberam o Senhor Jesus, o Pai lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Um rei britânico estava indo à frente do seu exército numa expedição de guerra, quando, à margem de um rio, ele viu um pequeno animalzinho branco, muito branco como a neve, que desejava saltar o riozinho, o riacho, o regato, mas o animalzinho, como ele tinha o pelo muito branco, ele tinha receio de fazer o salto, errar e se sujar caindo no lodo. E ele ficava para lá e para cá, desatinado de um lado para o outro, e não dava o salto. E o rei inclusive comentou com o seu general: veja que interessante este arminho. O nome do animal é arminho. Um animal tão branquinho, tão puro, e ele deseja passar para o outro lado do regato, mas ele tem medo de dar o salto e se sujar na lama, errando o salto. Pobre animal. E o rei ficou ali parado, observando o arminho, um animal pequenininho, muito branquinho, mas muito alvo, muito branco mesmo. Até que o rei resolveu descer do seu cavalo e foi se aproximando do arminho com a intenção de pegá-lo em suas mãos e atravessá-lo para a outra margem. E o arminho viu quando aquela figura enorme
se aproximava dele. Mas o arminho não sabia que o rei queria ajudá-lo, pensava que era um inimigo. O arminho ficou mais nervoso ainda vendo o rei se aproximar. E ele sabia que ele tinha que saltar para o outro lado, sair da margem, pular o regato, para poder escapar inclusive daquele ser monstruoso que se aproximava dele. E o arminho, desesperado, olha para a outra margem, calcula o salto e sente que não vai conseguir saltar sem cair no lodo. Quando o arminho, aquele pequeno animalzinho branco, de pelos muito alvos, quando ele chega à conclusão que se ele saltar ele vai cair na lama, ele então resolve se deitar no chão e ficar imóvel, ali no chão seco e limpo, imóvel, esperando que o rei o pegue na sua mão. Mas na cabeça do arminho, o rei queria aprisioná-lo. E o arminho ficou docilmente esperando que fosse apanhado. Ele preferiu ser apanhado por aquele ser grande, enorme, que se dirigia para ele, do que arriscar um salto e cair na lama. Esse arminho impressionou de tal maneira o rei que o pegou nas suas mãos e o colocou seguro na outra margem, seca e limpa. Esse rei ficou tão impressionado com a disposição do arminho de manter-se puro, a arriscar-se a um salto que o mancharia, que o rei mandou bordar um brasão, mandou colocar em todas as bandeiras do seu reinado e usou como símbolo do seu reinado a figura daquele arminho. E ele colocou debaixo daquele bordado o seguinte texto: é preferível a morte do que a desonra, do que a vergonha. Mas eu estou te contando esta história porque esse arminho, esse pequeno animalzinho branquinho, tão branco como a neve, também é um exemplo para você e para mim. Porque para mim e para você, ele representa o cristão verdadeiro, que sabe que este mundo está cheio de ciladas, armadilhas e obstáculos, mas não nos atrevemos a arriscar a nossa salvação num salto no escuro, porque as nossas vestes foram branqueadas pelo sangue do Senhor Jesus. Algum tempo atrás, um navio de carga teve uma explosão na casa de máquinas, que provocou um rombo violento no casco do navio, e ele começou a pegar fogo e ao mesmo tempo afundar. A tripulação daquele cargueiro desceu rapidamente um bote salva-vidas e 8 marinheiros, 8 homens, conseguiram escapar do naufrágio dentro daquele bote salva-vidas. Mas eles haviam apenas retardado a morte, porque na verdade estavam perdidos em alto mar, num denso nevoeiro, e eles sabiam que jamais alcançariam a terra firme. E aqueles homens estavam atravessando a madrugada naquele nevoeiro em total desespero, com trevas em volta, e não sabiam o que fazer. Quando de repente começaram a orar, começaram a clamar a Deus: ó Deus, salva-nos nesta escuridão, salva-nos da morte, salva-nos desse triste destino. E de repente apareceu um holofote, uma luz que foi brilhando no nevoeiro e ficando cada vez mais forte. E era um navio que passava por ali. E eles começaram a gritar, e o navio, vendo
aqueles marinheiros no bote, aproximou-se, e os marinheiros no bote salva-vida viram o nome do navio que se aproximava, e o nome do navio era Milagre de Cristo. Os marinheiros comemoraram, e eles ficaram felizes, e subiram para aquele navio, e chegaram em terra firme. E eu quero te dizer da alegria que eles sentiram em dar o testemunho daquele livramento, daquela salvação. E eles podiam dizer para as pessoas: nós fomos salvos pelo milagre de Cristo. O pai e o filho estavam caminhando no meio de uma plantação de milho para ver se já era tempo de colheita, e o menino não entendia nada do campo, era apenas uma criança. Então ele viu muitos pés de milho que estavam com as espigas apontando para baixo, e outros pés que estavam bem de pé e as espigas apontando para cima. E o menino falou: pai, eu acho que as melhores espigas são essas que estão apontando para cima, porque essas outras aí estão até caindo para baixo. E o pai respondeu: meu filho, repara bem nesta espiga. E pegou uma espiga na mão. Você vê como ela humildemente está encurvada? É esta espiga que está encurvada, a que está cheia de grão. Aí, tirando a palha, mostrou para o menino: estava cheia de grão, e por causa do fruto, ela pendia para baixo. E o pai falou: está vendo esta outra espiga que está apontando para cima? Esta não presta. Eu vou te mostrar. Ele puxou a palha, e a espiga estava toda xoxa, bichada e imprestável, não tinha fruto nenhum. Assim também acontece na vida do cristão e na vida das pessoas. Os que são muito altivos estão assim, estufando o peito, e que se julgam melhores do que os outros e se acham os únicos santos. Esses estão tão orgulhosos, não tem nada por dentro, são vazios, são imprestáveis. Mas a pessoa que é humilde, ainda que ela tenha muitos frutos e muitos grãos, ela se curva. O Ernesto gostava muito da sua esposa, mas agora que ela está um pouco mais envelhecida, o Ernesto nota que parece que a mulher está ficando surda. Mas ele não quer dizer isso para ela. Não quer ofendê-la nem magoá-la. Então ele vai até o médico em secreto e diz para o doutor: doutor, eu acho que a minha mulher está ficando surda. Aí o médico diz: é mesmo, seu Ernesto? Traz ela aqui. Ah, não, doutor, se eu trouxer ela aqui, ela vai ficar triste. Eu queria que o senhor me desse um remédio para eu pingar na água dela, para ela tomar sem saber. Aí o médico disse: bom, mas antes de eu dar o remédio, faça o seguinte, senhor Ernesto. Eu preciso saber o grau de surdez que ela tem. Então, o senhor procura ficar a uns 5 metros de distância e fala alguma coisa com ela. Se ela responder, quer dizer que ela ouve bem. Mas se ela não responder, se aproxime mais 1 metro e repita a pergunta. Se ela não responder, avance mais 1 metro e pergunte outra vez. E faça assim, porque desta maneira eu vou saber qual é o grau de surdez que ela tem. Ah, doutor, tá bom, obrigado. Aí ele volta para casa, tá lá a esposa dele fazendo a janta. Aí ele se coloca aproximadamente a 5 metros da mulher e diz: querida, o que nós temos para jantar? Como ele não ouve a resposta, ele se aproxima mais 1 metro. Aí ele diz: querida, o que é que nós temos para jantar?
E a mulher de costas para ele continua lá, mexendo na panela. Aí ele se aproxima mais 1 metro. Querida, o que é que nós temos para jantar? E a mulher continua de costas, no fogão, mexendo ali na frigideira. Aí ele avança mais 1 metro. Querida, o que é que nós temos para jantar? Aí a mulher vira para ele e responde: pela 4ª vez, Ernesto, hoje nós temos bife com cebolas. Quer dizer, o surdo não era a mulher, era o Ernesto. A gente costuma ver defeitos nas outras pessoas e não enxerga os próprios defeitos. O Senhor Jesus, conhecendo como ninguém a natureza humana, disse o seguinte: preste atenção. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Havia no passado um rei muito rico e orgulhoso. Todos os dias ele deixava o seu palácio, ia com uma aparatosa comitiva visitar os lugares mais pobres do seu reino, e ele ia jogando moedas pelas ruas. E o povo dizia: como é caridoso o nosso rei. E como o rei ficava orgulhoso de fazer aquele trabalho. Quanta bondade, ai, como ele é magnânimo. E o rei ficava orgulhoso. Não havia uma só pessoa que pudesse negar que aquele rei era fora de série. Ele juntava aquela comitiva imensa com nobres e ele ia na frente jogando moedas pelas ruas. Um dia surgiu naquela cidade um homem de Deus. E vendo a ostentação descabida com que aquele rei dava as suas esmolas e a maneira espetaculosa como ele exercia a caridade, aquele homem de Deus disse: a caridade, a esmola no coração desse rei é como areia atirada sobre um rochedo. Ninguém entendeu quando ele disse isso. E ele voltou a explicar: a pessoa que dá esmolas com ostentação é semelhante a um rochedo coberto de areia. O coração dela é como esse rochedo coberto de areia. Porque quando vem a chuva, lava e a pedra fica lisa. E não se encontra nada além da rocha dura. Assim o coração desse rei é duro como um rochedo, e apenas sobre ele essa poeira de esmola que ele faz com vaidade e ostentação. Confirmando as palavras do homem de Deus, o Senhor Jesus havia dito antes: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão algum junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Um nobre chamou seu cozinheiro e disse: hoje eu estou com vontade de comer algo preparado com a melhor carne que existe. Então vai ao açougue e me traz o melhor pedaço de carne que tiver lá e me prepara um belo prato. Na hora do almoço, o cozinheiro serviu aquele prato excelente com aquela carne que era a melhor do açougue. E o nobre, ao experimentar e ver que o sabor era tão especial, perguntou ao cozinheiro: que delícia, que carne é esta?
E o cozinheiro falou: é língua? Língua? É língua. Mas está delicioso. E comeu com satisfação. No dia seguinte, o nobre chamou novamente o cozinheiro e falou: eu quero que você vá ao açougue. Quero ver se você é bom cozinheiro. E eu quero que você me traga a pior carne que tiver no açougue e me prepare um prato. Na hora do almoço, o cozinheiro serviu o nobre. E o nobre começou a comer e apreciou aquele sabor, aquela delícia. E disse: que maravilha! Eu te pedi que me trouxesse a pior carne que tinha no açougue. Que carne é esta? E o cozinheiro respondeu: é língua? Mas que brincadeira é essa? Eu te mando trazer a melhor carne e você me traz uma língua. Eu te mando trazer a pior carne e você me traz língua. E o cozinheiro, que era um cristão, um servo de Deus, um homem que conhecia o Evangelho, explicou: a língua, meu Senhor, tanto é o melhor que há no mundo, como também o pior que há no mundo. Se a língua é bondosa, não há nada melhor. Mas se ela for maldizente e mentirosa, não haverá nada pior. Um homem chegou para o outro e disse: não posso mais ser seu amigo. Por quê? Porque hoje vieram até mim e falaram muito mal de você. Falaram muito mal de você. Então o amigo olhou para ele e disse: você já me viu ou já me ouviu falando mal de alguém? Não, você nunca falou mal de ninguém. Pois é. Sendo assim, evita a companhia dos caluniadores, daqueles que falam mal dos outros e que te falaram mal de mim, porque eu nunca falei mal de ninguém. Porque amanhã também eles estarão assacando calúnias e torpezas mais terríveis contra você. Uma vez os animais na floresta estavam conversando com a serpente. E eles falaram: escuta, serpente, o leão, quando ele ataca uma presa e ele mata uma presa, é para matar a fome. O lobo, quando ataca a ovelha, é para se alimentar. O tigre, quando ataca o carneiro, é para também matar a fome. Agora, serpente, você quando ataca as pessoas, qual é o teu objetivo? Por que você não se alimenta da carne da pessoa e você inocula o teu veneno e a pessoa morre? O que você ganha com isso? E a serpente respondeu: faço isso porque é a minha natureza. Quando eu desfiro os meus golpes venenosos, eu não ganho nada. Mas eu tenho prazer de espalhar o mal. Tenho prazer de prejudicar. Tenho prazer de semear a dor e a morte. E a serpente então disse: fazendo assim, vocês não podem me condenar, porque os caluniadores, também com seu veneno, espalham a dor e a destruição. O caluniador não é melhor do que a serpente. Mas o Senhor Jesus, Ele disse o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Um pastor estava no seu gabinete, trabalhando, e ele tinha a fama de ser um homem ingênuo, que acreditava em tudo. E um certo membro da igreja, querendo zombar da sua ingenuidade, entrou apressadamente na sala do pastor e disse: pastor, vem rápido aqui na janela, olha só. O pastor falou: o que foi? Pastor, vem ver, tem um boi voando. E o pastor se levantou da mesa dele e foi até a janela e ficou olhando para o céu e dizendo: cadê o boi voando? Enquanto isso, o cristão morria de rir. Falava: pastor, mas como o senhor é ingênuo, como é que o senhor acredita num negócio desse? O senhor acredita em tudo que houve? Onde é que já se viu um boi voar? Como que o senhor pode ter acreditado nisso? E o pastor disse: meu filho, eu prefiro acreditar que é mais fácil um boi voar do que um cristão mentir. Eu preferia acreditar em você. E o cristão envergonhado abaixou a cabeça. E o pastor disse para ele: lembre-se das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, você precisa se acostumar a ter uma só palavra. E a tua palavra precisa ser honesta, sincera. Se for não, é não. Se for sim, é sim. E nem de brincadeira mentir, porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. O Evangelho declara que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Você sabe por que Deus é Deus? Porque quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. E está escrito que Deus, mais do que falar e cumprir, Ele ainda vela pela sua palavra para cumprir. Por isso que Ele é Deus. Por isso que quando Ele fala, tudo se cumpre, porque não há mentira nos seus lábios. Dois sitiantes de Mogi das Cruzes estavam conduzindo suas cargas de hortaliças, verduras e frutas em suas respectivas carroças. Cada um tinha preparado ali a sua carroça e estavam saindo do sítio, levando para o mercado aquilo que pretendiam vender. E os dois eram cristãos. E um ia conversando com o outro dizendo: sabe, compadre, eu acredito naquele versículo da Bíblia que um dia ouvi o pastor falando. Um versículo que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão das dores, porque aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Eu acredito muito nisso. E o outro dizia: e eu já acredito muito em outro versículo que eu li na Bíblia, que mostra Deus falando o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo por onde quer que andares. Mas eu fico mais com o meu. Não ligo muito para esse negócio de trabalhar até tarde, levantar muito cedo, se matar de trabalhar, porque eu acredito que o sustento vem de Deus. E o outro dizia: compadre, mas eu acredito que se a gente não se esforçar, nada acontece. Deus ajuda quem cedo madruga.
E eles foram nessa conversa até que chegaram ali no pé da serra de Mogi das Cruzes, que não é brincadeira. Eles tinham que conduzir as duas carroças por aquele caminho de terra ali, subindo aquela serra. E os cavalos empacaram, não subiam, as cargas estavam pesadas. Aí um deles disse: bom, eu vou aproveitar, vou dar uma cochilada, que Deus vai cuidar de mim. E o outro disse: não, eu vou me esforçar e vou empurrar essa carroça até subir essa serra. Eu vou ajudar o cavalo, mas eu tiro a minha carroça daqui. Tá bom, fica à vontade, enquanto isso eu vou dar uma cochiladinha. Aí, Deus, que estava assistindo aquela discussão, cumpriu a sua palavra das duas maneiras. Viu aquele homem ajudando o cavalo a puxar a carroça. Viu aquele homem se esforçando, a veia do pescoço até saltando de tanta força que ele fazia e incentivando o cavalo: vamos, 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 bichinho, vamos, vamos. Deus secretamente pegou o seu dedo poderoso e invisível e deu um toquinho na carroça e ajudou aquele lá a subir até o topo do morro. E quando ele chegou ali no topo da serra, olhou e viu o companheiro dormindo e o sol aumentando. E ele disse assim: tá vendo? Deus ajuda quem se esforça. Eu já cheguei aqui no topo da serra, agora eu vou pro mercado. Mas o meu amigo tá ali, ó. Olha lá, tá dormindo, confiando em Deus, ó. Daqui a pouco o sol vai derreter o tomate, vai fazer murchar o alface, a couve, o almeirão, vai fazer murchar a rúcula. Ele vai perder todo o seu trabalho, que tá lá, olha o preguiçoso. Mas ele não estava sendo preguiçoso, ele estava confiando na palavra. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão das dores, porque aos seus o Senhor dá enquanto dormem. E lá está ele dormindo no Senhor, descansando no Senhor. Aí o outro pensou assim: eu vou observar isso, eu quero ver toda a sua verdura estragar. Mas aí naquela hora me chega um homem descendo o morro apressadamente e passa por ele como se não o visse, e continua descendo o morro apressadamente e chega para o camarada que está lá embaixo dormindo e o acorda dizendo: meu amigo, dá para você me vender a sua carroça com essas verduras e com tudo que você tem? E ele, acordando, disse: claro que eu vendo. E fez um bom preço e vendeu tudo ali no pé da serra. Os dois estavam certos. Os dois confiaram no Senhor dentro da sua promessa e os dois obtiveram o mesmo resultado. Pois é, porque cada um confiou na palavra e a palavra de Deus nunca cai por terra e há muito tempo atrás, quando Roma era a grande potência mundial, nas praias do Mar Adriático estavam alguns marinheiros e estava escuro. E de repente chega um homem e diz que quer fazer uma viagem de navio naquela hora, que eles coloquem preço, que ele paga o que for necessário. Os marinheiros gostariam de dizer não, mas aquele homem tem uma autoridade tão grande que eles obedecem e entram no barco. Mas começa uma grande tempestade, as ondas ficam enfurecidas, o vento, e os homens, os marinheiros, ficam apavorados, porque eles estão sabendo que o perigo é muito grande. E alguns deles já estão até arrependidos de terem aceitado a encomenda daquela viagem. E quem é este homem misterioso que está dentro do barco?
e que continua ali impassível, como se não tivesse medo de nada. Os marinheiros se esforçam, mas o barco parece que não vai aguentar, começa a fazer água. Então aquele homem misterioso, vendo que os marinheiros estão apavorados, diz para eles: vocês estão com medo? Não tenham medo de nada. Sabem quem eu sou? Eu sou César. César está dentro do barco. Os marinheiros não acreditaram. E o homem, tirando o manto e a capa, realmente era César, o grande imperador romano, o grande conquistador. Aqueles homens que se sentiam nada, que achavam que suas vidas não tinham qualquer importância, de repente descobrem que o destino deles está ligado ao destino de César. E César sempre foi um vencedor, sempre venceu grandes batalhas, grandes exércitos, livrou várias vezes os seus soldados. De saber que César é um homem poderoso, os marinheiros se sentem também poderosos. E sabendo que a vida de César é importante, eles também se sentem importantes. O medo desaparece e eles resolvem lutar com um heroísmo contra aquela tempestade e vão em frente até que conseguem dominar o barco e assim vencer a tempestade, encontrar um lugar onde não havia tempestade e continuam a viagem confiantes. Veja aqui uma coisa que eu quero te dizer. Existe alguém mais importante do que César. Alguém que é maior do que o imperador romano, que é mais nobre do que ele, que tem mais autoridade do que ele. Alguém que diz para você: não temas, porque eu estou contigo. E você que se sentia tão sem importância, você que achava que a tua vida não valia nada, você está ouvindo agora a voz deste que é todo poderoso. E ele diz: não temas, porque eu estou contigo. E de repente você sente que todo medo desaparece. E você cria coragem para vencer. E ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando você se dá conta de que a pessoa mais poderosa do universo está junto de você, que o teu destino está ligado ao destino desta pessoa toda poderosa, então você cria coragem e todo medo desaparece. E esta pessoa que eu estou te falando agora não é César, não é o presidente da república, não é o governador, não é uma autoridade, não é um delegado, não é um juiz, não é um homem, não é uma mulher. Mas esta pessoa que está contigo e diz: não temas, porque eu estou aí, eu te fortaleço, eu te ajudo. Esta pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do mesmo jeito que você sabe que Jesus é vitorioso, você também vai ser vitorioso. E se você está com Cristo, o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um homem queria presentear a sua esposa com um porta-joias. E ele entrou numa loja e ele falou que queria o mais bonito porta-joias para presentear a sua mulher. E o comerciante lhe apresentou um porta-joias belíssimo e disse para ele: o que é mais extraordinário neste porta-joias é que na hora que você apaga a luz, ele fica resplandecendo no escuro.
Ah, então é esse mesmo que eu vou dar para minha mulher. Comprou e levou todo satisfeito. E quando ele deu o porta-joias para ela, ele disse: benzinho, você não queira nem saber. Esse porta-joias, quando a gente apaga a luz do quarto na hora de dormir, ele fica resplandecendo à noite. E a mulher ficou entusiasmada, que maravilha. E colocou lá dentro do porta-joia as suas joias. E à noite, quando eles apagaram a luz, ficaram esperando o porta-joia resplandecer, mas ele não brilhou. O homem acendeu a luz e falou: tem alguma coisa errada. E olhou para lá, olhou para cá, e a mulher viu que ele ficou muito desapontado, porque era um presente dado com tanto amor, com tanto carinho, e não estava cumprindo a promessa de resplandecer no escuro, brilhar no escuro. Ele ficou muito triste. A esposa dele disse: não se preocupa com isso. Amanhã a gente vê isso daí, vamos dormir. Mas o homem ficou aborrecido. De manhã cedo ele levantou e foi trabalhar. E ela, então, foi examinar o porta-joias. E descobriu o segredo. Quando o marido chegou à tarde, ele falou: me dá o porta-joias que eu vou lá reclamar com o vendedor. E ela falou: não precisa, porque eu já descobri o segredo. Hoje à noite eu te mostro. E à noite ela foi, apagou a luz do quarto e, para satisfação do esposo e alegria do casal, o porta-joias resplandecia na escuridão. Muito bonito mesmo. Então o marido, encantado com aquela peça, perguntou para a mulher: como que você conseguiu? Por que você colocou o porta-joias, ele resplandeceu no escuro, e eu pus e ele não? E ela respondeu o seguinte: é porque você não leu as instruções. Você tinha que ter deixado o porta-joias durante o dia. Você teria que deixar ele de fora, tomando a luz do sol. E eu não sei que mecanismo é esse que acumula a luz do sol e depois a luz do sol reflete no porta-joias. É por isso você não leu as instruções. E aí ele aprendeu e disse: então é esse o segredo. Então eu vou te explicar esta ilustração, preste atenção. Você é um porta-joias, mas você não tem brilho próprio. Veja bem, você pode conter coisas valiosas, muitas qualidades, muita cultura, muito estudo, muita capacidade. Você pode reunir todas as condições para brilhar, e você não brilha. É porque você precisa de algo. Você precisa da luz verdadeira que ilumina todo homem, toda mulher. Você precisa da luz do mundo, que é Jesus Cristo. E para brilhar no meio das trevas, no meio da escuridão, neste mundo de trevas, você precisa ficar exposto à luz verdadeira, que é Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou a luz do mundo. E mais para frente Ele declara o seguinte: vós sois a luz do mundo, mas saiba disso, a sua luz somente resplandecerá se você ficar exposto à verdadeira luz, que é o Senhor Jesus. E o próprio Deus já explicava isso ao povo de Israel quando Ele disse: a bênção sobre o povo de Israel será assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Este é o segredo. Você quer resplandecer nas trevas? Você quer fazer a tua luz brilhar na escuridão? Você quer ser luz para este mundo?